Cajueiro, pergunta? Tem sim, inclusive eu quase interrompi porque eu estava gostando do que foi falado, né? Curte Oruan, Cajueiro? Curte Oruan? Você curte Oruan? Quer ouvir um Oruanzinho? Não, de jeito nenhum, não é nada. Porque ele serviu, esse cara comandou a UPP mais difícil do Brasil, que é o UPP do Complexo Alemão. Comandou por quanto tempo, Cajueiro? Foi um ano. Cabe até comentar que a maioria da população que mora nas favelas não gosta nem de baile funk, só que não podem declarar isso, mas é o fato. A pergunta, né? Vários dados apontam que nós só enxergamos a ponta do iceberg do narcotráfico, do narconegócio, do narcoterror, da narcocultura. É o que a gente vê. 90% disso está sustentado por uma base profunda de narcoterror, poder institucional e narcocultura, que envolve lavagem de dinheiro, infiltração política, né, infiltração no judiciário e apoio da mídia. A isso a gente associa o que nós chamamos de sofisma de Sherwood. Sherwood é aquela local, né, uma floresta, né, na Inglaterra em que viveu Robin Hood, Lady Marian, Freytuck, João Pequeno. Era um negócio ideal, né? Um idealismo, quase um paraíso, com honra, lealdade, justiça, dignidade. E aí criam aberrações como a DPF 635, né? Que trata de N dificuldades para a polícia poder entrar, tendo trechos, o termo talvez não seja esse, também talvez o Chau possa complementar o Pimentel, mas só pode atuar em situações extremas, né? Diferenciadas, o que acontece lá todo dia. Emergenciais, esse é o termo exato. Emergenciais. Situações emergenciais. Eu adoro esse cacoete brasileiro, essa jabuticaba da gente criar eufemismos. Né? Emergenciais. Sem decepcionalidade. Que é emergencial. Excepcionalidade, mas ninguém diz o que é isso. Né? Ninguém diz o que é. Aí, finalmente, né? Essa situação toda, nós presenciamos, vimos lá, violação de mulheres, né, e violação de residências, obrigação do cidadão que mora dentro da comunidade de uma favela de guardar arma, guardar drogas, guardar equipamento, desrespeito completo, punições como tiro no pé, tiro na mão, queimar cabelo, espancamento, chegando a execuções via micro-ondas, né, que é um tema, para quem não sabe, que é uma série de pneus com gasolina e o alvo, a vítima, jogada ali dentro. Como é que o senhor pretende combater isso e acabar de vez com essa ideia de que a polícia entra nesses locais emergencialmente, enquanto nas nossas residências passa patrulha todo dia em frente da nossa casa? Aberrações como a que eu citei, da DPF 635, fazem com que o cidadão que mora dentro desses locais praticamente perca o direito à polícia. Ou seja, está se criando ali um local de caldo de cultura para o crime. Então, como é que o senhor pretende combater isso e esclarecer esse sofisma, né? Essa hipocrisia de que é o paraíso e as polícias militares, civil, federal, eventualmente, entram lá para perturbar aquela paz, parece até uma Shangri-La ou coisas do gênero, né? Diga que você foi visitar Tavares Baixos do BOP, viu, cara? Sim. Todo mundo viu na tua página. Sim. Então, você viu um exemplo ali de uma comunidade que não é refém nem da milícia, nem do Comando Vermelho. Exato. Gostou ali, né? Maravilhoso. E mostra o seguinte, ali o que só precisa agora é regularização fundiária e desenvolvimento econômico. As coisas vão sair, um pouco de urbanismo ali. Sim. Mas a autoridade policial, ela gera um lugar pacífico. Quem não viu, veja no Instagram do pré-candidato, ele visitando o BOP com o Coronel Busnello, ele vai na laje do BOP, né? Aí embaixo uma comunidade chamada Tavares Baixos, uma comunidade que não tem nenhum homicídio. Exato. Há 27 anos, né? É mais seguro do que Dinamarca, do que Zurique, do que o que for, né? E para mostrar, que a maior parte dos moradores não querem cometer crime, e dois, quando você tem a autoridade policial e estabelece o controle sobre o território, acaba o crime, nossa! E eles gostam do BOP? Amam, assim, amam. Eu andei lá, a mulher da venda ficou toda feliz quando chegou o cara do BOP. Você aqui, dando lanchinho pras pessoas. Que levar todos os pré-candidatos lá, sabia? É uma aula. É uma aula porque muita gente tem a ideia, por exemplo, que a favela é um lugar tomado por pessoas ruins. E na verdade não é. A favela, a maior parte das pessoas são altamente virtuosas. A elite brasileira, sem precisar, ela entra em escândalos de corrupção pra ficar mais rica o tempo todo. Uma pessoa que mora na favela, Veja, ela está numa situação muito complicada. Optar por não ser um criminoso é um ato
de coragem verdadeira. E a maior parte das pessoas optam por isso. Então essas pessoas precisam urgentemente ser resgatadas e inseridas economicamente. E por isso que o processo de desfavelização, eu tento falar isso o tempo todo, pra mim é a solução. Porque desfavelizar não é só arrumar o bairro. É criar o caldo cultural, é eliminar a narcocultura, é você criar, vamos dizer, os bons hábitos, o hábito da pessoa não tacar o lixo na frente da casa dela. Porque tem elementos em que a pessoa, ela foi tão despida de hábitos bons, porque ela foi tratada como animal a vida inteira, que ela não sabe. Eu visitei favelas no Pará, a pessoa pegava o lixo dela e tacava na frente da própria casa. Então as pessoas erram. E eu não vou mentir para as pessoas. Falando, não, você vai ser multado e bem multado e eventualmente preso se fizer isso. Agora, eu vou fazer a rua aqui, vai ter coleta de lixo, aqui tá a cesta de lixo e vai colocar coisa na cesta de lixo, tá? Mas voltando pro elemento da guerra. Essa DPF das favelas, a postura do Alexandre de Moraes ao longo de todo esse tempo, ela será enfrentada já no primeiro dia. Eu vou colocar as favelas nas primeiras operações e as cidades em estado de defesa e eu vou tocar as operações. E em bom português, eu já falei isso em outras entrevistas, e eu vou repetir, eu estou no estrito cumprimento do meu dever como presidente da República e para passar o estado de defesa eu preciso do Congresso. Eu pedi, Congresso aprovou dia 5 de janeiro de 2027. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. Eu duvido, de coração aberto, eu duvido que o STF vai querer... Até porque estaria prevaricando, né? Exato. E eu considero... Deixar de agir uma prevaricação. Exatamente, que essa é a provocação. O presidente que permite isso está prevaricando. Eu vou fazer uma provocação, inclusive, para Forças Armadas. Os generais que estão aqui no Rio com seus super salários, muitos deles aqui no Rio com os clubes militares, todos eles pegam um carro com motorista para se encontrar no clube militar e tem que desviar das favelas para não ser assaltado. Veja só, quando ele desvia, ele tá ali vendo na cara dele o descumprimento do dever constitucional dele. Porque os militares têm uma posição institucional de pressão que eles podem exercer sobre a própria presidência da República. Nós aceitamos isso, nós ficamos lenientes, nós ficamos macios, frouxos com relação a isso. Então o presidente da República tem que falar, eu estou prevaricando, eu tenho que tomar impeachment se eu não fizer isso. Então, decisão judicial que venha para obstar o cumprimento do papel do presidente, ela será ignorada. Como hoje eu vejo o Donald Trump ignorando decisões que vêm de instâncias menores. Não vai, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir isso e vou fazer a retomada territorial, que esta é a nossa obrigação. A retomada territorial. Só que ela tem que ser seguida de um outro elemento. Eu tenho com um slogan que rodou muito, que o pessoal fala, o prendeu, matou. Isso é um slogan que a gente criou numa live. Mas depois eu falei, depois do prendeu matou, vem o bandeira quartel escola, que tem muito a ver com essa discussão que houve sobre o UPP, que é fazer uma espécie de UPP nacional e direito, que a gente tem que ter um Estatuto Nacional da Desfavelização, que envolve desde investimento em infraestrutura, leilão reverso com participação da iniciativa privada, verticalização, criação de ruas e vias, leis muito claras e muito pesadas para não haver o processo de refavelização desses lugares, tá? Presença do Estado, desconstrução inteira da ideia de crime organizado, aí vem as mudanças da lei penal, direito penal do inimigo, e usar as escolas como centros estratégicos de formação de uma nova juventude, especialmente com os meninos. De maneira clara, é uma questão lógica. Quem é a força de reposição do crime organizado? É um homem jovem. Quem é esse homem jovem? Em geral, esse homem jovem tem um desempenho escolar muito ruim, ele não teve a presença masculina dentro de casa, ele já é um jovem complicado já na escola, isso já é detectado no ambiente escolar, e ele vem de uma família mais humilde, presente em periferias de grandes cidades. A estatística quase toda é coberta por esses dados. Pois bem, essa criança está na escola. Na escola nós temos que atuar junto com essa criança. A escola tem que ser um centro formador desse jovem para torná-lo um cidadão e torná-lo próximo da polícia. Inclusive a polícia fazer recrutamento de jovens que vão trabalhar com ela já na comunidade. Então a escola é um centro nevrálgico, que é o que eu chamo de bandeira quartel-escola. Ela é cívico-militar? Pode ser. Alguns lugares sim, outros não. Não dá pra... Muita gente fala, Renan, você gosta desse modelo cívico-militar? Adoro, só que custa muito mais caro. E infelizmente eu vivo num país quebrado, eu vou precisar fazer minhas reformas fiscais para resolver. Adoraria ter escola cívico-militar em todos os lugares, porque funciona e tá comprovado que funciona. Dito isso, eu posso trazer disciplina e colocar parceria com a polícia em escolas que não são cívico-militar, que eu consigo equilibrar o melhor dos dois mundos. Mas em regiões que a gente retomou do crime organizado, as escolas serão cívico-militares. Precisam ser. Aquele jovem que hoje é cooptado pela narcocultura, ele tem que ser trazido à cultura brasileira e uma cultura com exemplo e com uma figura masculina, para dar exemplo. O professor de educação física, o policial que tá ali, exercícios físicos, aulas de reforço. Esse menino tem que ter um acompanhamento, que é ele que eu não vou deixar entrar pro crime. Se eu não deixo esse menino entrar pro crime, e não havendo mais a facção, a gente rompe o ciclo. Que é tentar fazer o que a UPP fez, agora de uma maneira nacional, que eu tô falando, o Estatuto Nacional da Desfavelização,
com o segundo slogan que eu chamo de bandeira quartel escola, tomei o território, bandeira nacional, ou seja, aquilo voltou a pertencer ao Estado brasileiro, quartel, as forças policiais vão montar um aparato logístico e operacional para manter o controle sobre aquilo, e a escola, a formação do jovem. Esta é a ideia da desfavelização nossa, pra gente romper esse ciclo, que é um processo que vai demorar 10 a 15 anos, para transformar o Brasil em lugar, e as nossas cidades em lugares habitáveis. Olha, Renan, eu gosto tanto dessa ideia que, assim, eu sei que a gente nem sempre pode ter um Ministério das Cidades, mas o Ministério da Desfavelização seria uma coisa... mas esse é o meu... Seria uma política, né, acabar com essas condições subhumanas que a gente viaja pelo Brasil e se conheceu aí. Nós temos palafitas até hoje em muitas capitais do Nordeste, a gente vê palafitas, né? Condições assim, de extrema miserabilidade. Temos a Rocinha no Rio de Janeiro, pouca gente sabe, 77 mil habitantes, mas a Rocinha ainda tem muita tuberculose. A Rocinha tem ruas tão profundas que o sol só bate meio-dia. 9 da manhã não bate sol, 2 da tarde não bate sol, né? Tu bota a mão na parede na Rocinha, a qualquer hora do dia, a parede está gelada, mesmo no verão. Então é deprimente você enxergar isso em pleno século XXI. Gostei da ideia. Cajueiro, mais pergunta? Tenho sim. Não, como é o Chau agora, né, irmão? Chau, eu já perguntei. Candidato, o senhor está falando de Ministério da Desfavelização. Eu, na polícia, estou com 31 anos. Eu lembro das favelas do Rio de Janeiro quando eu entrei e eu olho para as favelas hoje. Dito isso, obviamente elas cresceram, né? Não sei a ordem, mas cresceram muito. Chegaram a conurbar. Hoje a gente tem o que se convenciona chamar de complexo. Eu vi uma postagem sua no seu Instagram que me impactou muito, em que o senhor fala da novinha disfuncional e do noia. Noia aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de tralha. Aí a gente tem o problema, porque vai ser acusado de ser aporofóbico, coisa que eu não sou. Mas a realidade é a seguinte, adianta criar um Ministério da Desfavelização se a gente não vai repensar as causas da favelização? E aqui eu vou lhe trazer um exemplo, que agora eu vou lá para a narcocultura. Eu trabalho na área de investigação e hoje o Rio de Janeiro tem uma demanda muito grande com tráfico de droga sintética, que é polo produtor, estão mandando muito através de aplicativo de entrega, e aí aquele negócio, usando dados de terceiro, como remetentes. Dia desse, eu com a investigação dessa em andamento, vou chamar ele hipoteticamente de Seu João. Seu João mora no complexo do Chapadão. O candidato não conhece, mas eu, Pimentel, o Coronel Cajueiro, sabemos que para entrar no complexo do Chapadão é necessário uma mega operação com algumas centenas de policiais, carros blindados, helicópteros. Seu João é chamado e falou, meu filho, eu não sei de nada disso. Eu moro no Chapadão, sou porteiro no Leblon, minha mulher é diarista, e aí eu perguntei, porque a gente como polícia, né, a gente sempre pensa no pior, né? Quantos filhos o senhor tem? Porque a gente pensa no filho. E ele me falou que ele tinha 5 filhos. Inclusive 2 deles, um de 14 e outro de 13. E aí entra a narcocultura. Então a primeira pergunta é... Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Avante Missão Brasil, deixe o like, compartilhe o vídeo e comente abaixo o que achou do corte. Vídeos de segunda a sexta com os temas mais diversos da política brasileira e do Partido Missão.